Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Olá, gente. Bem-vindos, bem-vindas ao Petit Jornal. Esse é o bate-papo número 927. Estamos gravando numa live no YouTube do Petit Jornal. São exatamente 9 horas e 18 minutos da segunda-feira, 8 de setembro de 2025. Cá está a dupla de costume, a dupla que você conhece de cor. Tanguy, o Bagdadi animado, contente, preparado, revigorado, resiliente, retumbante, descansado e tarifado. E temos também Daniel Souza, que é esse que vos fala. Ao longo dos próximos minutos, vamos repercutir os principais acontecimentos internacionais dos últimos dias. Como vai, senhor Bagdadi? Tudo bem? Vamos a isso? Tudo bem, Daniel Souza? Vamos lá para esse bate-papo 927, iniciando mais uma semana de trabalho, loucura e desespero aqui no Petit Jornal. Sejam todos muito bem-vindos. Um prazer estar aqui com vocês, tanto o pessoal que está junto com a gente aqui no YouTube, comentando aqui junto com a gente no chat, tentando colocar a gente em várias roubadas aí, Daniel, mandando frase de duplo sentido para ver se a gente lê, o que acontece com uma certa frequência. E deixo as boas-vindas também a todo mundo que nos acompanha pelo podcast. Sejam muito bem-vindos, um prazer ter vocês junto com a gente aqui. Daniel Souza, eu queria começar nosso episódio falando sobre Donald Trump. Donald Trump, Daniel, eu fiquei lembrando quando a gente era criança e ganhava um brinquedo novo. E a gente queria usar aquele brinquedo o mais rapidamente possível, queria mostrar para os amigos e tal. E aí, tem algum tempo, Daniel, tem mais ou menos umas 2 semanas, o Donald Trump começou a dizer que ele queria mudar o nome do Departamento de Defesa para Departamento da Guerra. Esse nome ele já foi utilizado até 1947. Então, durante a Segunda Guerra Mundial, por exemplo, era Departamento da Guerra. E aí ele disse, isso aqui foi no finalzinho de agosto, ele disse o seguinte: por que nos defendemos? Antes era chamado de Departamento da Guerra e soava mais forte. Se vocês quiserem mudar de volta para o que era quando estávamos acostumados a ganhar guerras o tempo todo, está ok para mim. Então, essa foi a reflexão dele, Daniel Souza. E mas aí, ele não era pacifista, Tanguy? Eu não entendi. Ele quer o Prêmio Nobel da Paz, inclusive. Né? Eu tô um pouco confuso. Isso aqui tudo é em meio ao processo dele para ganhar o Prêmio Nobel da Paz. Mas aí o erro é seu de estar tentando entender a lógica, tá, Daniel? Desculpa te falar, mas erro seu, não deveria estar tentando entender a lógica aprofundada dessa maneira. Mas o fato, Daniel, é que em meio à tentativa de buscar o Prêmio Nobel da Paz, ele resolveu que, Departamento da Guerra é melhor, porque era assim que os Estados Unidos estavam acostumados a ganhar guerras. Mas ele quer ganhar guerras, é isso, Tanguy? E ganhar o Prêmio Nobel da Paz ganhando guerras? Foi o que ele disse aqui no trecho que eu li. Quando estávamos acostumados a ganhar guerras o tempo todo. Foi o que ele me disse, eu estou apenas reproduzindo o que ele colocou lá na rede social dele. E aí, Daniel, ele finalmente, nesse último final de semana agora, no finalzinho da semana passada, ele assinou uma ordem executiva para mudar o nome. Né? Então vai deixar de ser Departamento de Defesa e vai passar a ser Departamento da Guerra. E aí ele começou a olhar em volta, Daniel, falou assim, eu preciso contar para todo mundo. Eu preciso estrear isso aqui. Agora eu tenho um Departamento da Guerra só para mim. E aí, Daniel, na falta de uma coisa melhor, ele pensou daqui, pensou dali, foi para a rede social, que é sempre um perigo, e retweetou, né, e repostou um meme, que era um meme com ele com a cara daquele personagem do Apocalipse Now, né, um filme lá de 1979, e escrito assim, né, a legenda era Chicago está prestes a descobrir por que é chamado Departamento de Guerra. Não deu para entender muito bem, mas eu acho que o contexto deu para entender. Né? E basicamente é ele com aquele óculos, né, de militar americano, de aviador e tal, e no lugar de Apocalipse Now, que é o nome do filme, né, o cartaz do filme, estava Chipocalipse Now, né, fazendo uma referência, portanto, a Chicago. Né? E aí o texto da publicação diz o seguinte: eu adoro o cheiro de deportações pela manhã. Chicago está prestes a descobrir por que é chamado de Departamento da Guerra. Essa frase, Daniel, eu adoro o cheiro de deportações pela manhã, é uma referência à frase icônica também desse filme, lá de 1979, que é adoro o cheiro de napalm pela manhã, né? Que é uma frase que fala sobre o período ali da Guerra do Vietnã. E aí, Daniel, ele basicamente está ameaçando Chicago. Não é ameaçando no sentido de a gente quer ter um espaço maior, por exemplo, na segurança. Ele está ameaçando de guerra. Né? Na prática, ele está falando sobre o departamento de guerra. Né? E aí ele continuou, Daniel, e na rede social também, né? Ele disse o seguinte: Chicago é, de longe, a pior
e mais perigosa cidade do mundo. O Pritzker, e aqui ele está fazendo referência ao governador do Illinois, né, que é o estado onde fica Chicago, precisa de ajuda urgentemente. Ele só não sabe disso. Eu vou resolver o problema da criminalidade rápido, assim como fiz em Washington, D.C. Então, eu não sei, Daniel, eu não lembro de ter visto isso em tempos, enfim, no último século, né? Que é basicamente o presidente dos Estados Unidos ameaçando de guerra uma das mais importantes cidades dos próprios Estados Unidos. Né? Eu não sei você, Daniel, mas me parece que a gente meio que tá completando aqui a distopia. E hoje é dia 8 de setembro. O Donald Trump está no poder desde o dia 20 de janeiro. Não completou nenhum ano, né, do mandato dele. E a gente já tem Donald Trump ameaçando uma cidade americana de guerra. E certamente ele está sendo alimentado pelos dados recebidos das últimas pesquisas que colocam o combate ao crime como o ponto alto do governo Donald Trump. Ou seja, quando ele ameaça Chicago, uma cidade que acaba tendo uma fama de violenta ao redor dos Estados Unidos, isso acaba, de certa maneira, sendo um elemento adicional para ele tentar projetar essa imagem de alguém que é truculento, implacável com o crime, alguém que vai combater os meliantes ao redor do país. E, Tanguy, eu queria trazer uma outra pauta, porque na última quinta-feira, 4 de setembro, as autoridades da imigração dos Estados Unidos, o pessoal do ICE, realizou uma ação de larga escala na planta de baterias da Hyundai, localizada em Elabel, na Geórgia, que é considerada a maior operação de fiscalização em um único local da história do ICE. Cerca de 475 pessoas foram detidas, das quais mais de 300 eram sul-coreanas. Na prática, o governo da Coreia do Sul negociou na sequência com os Estados Unidos a liberação desses cidadãos que devem retornar ao país em um voo charter acordado pelos próprios governos na próxima quarta-feira, por volta da próxima quarta-feira, assim que os trâmites administrativos forem concluídos. Após a operação, o presidente Trump aproveitou para reforçar a ênfase na aplicação rigorosa das leis de imigração e ressaltou que empresas estrangeiras são bem-vindas, desde que sigam os trâmites legais para trazer os talentos. Além de incentivar, Trump destacou que vai incentivar a capacitação de trabalhadores americanos que estão loucos para trabalhar em fábricas, estão loucos para fazer esses trabalhos aí que acabam sendo muitas vezes realizados por estrangeiros. E tem mais, entre janeiro e julho de 2025, mais de 1,2 milhão de imigrantes deixaram a força de trabalho dos Estados Unidos, conforme dados preliminares do censo. E isso acaba sendo algo que chama demais a atenção, até porque imigrantes constituem cerca de 20% da força de trabalho do país, com maior presença em setores como agricultura, construção e serviços. Aliás, os dados preliminares do censo, eles sugerem que pela primeira vez em muitas décadas, aliás, pela primeira vez desde os anos 60, o número de estrangeiros vivendo nos Estados Unidos caiu. Os números ainda não estão fechados, mas também é algo que chama demais a atenção. A agricultura está sendo o setor mais impactado, né, com relatos de colheita de frutas e legumes sofrendo paralisias e atrasos. Você também tem problemas na construção civil. Cerca de 30% dos trabalhadores imigrantes, ou melhor, dos trabalhadores na construção são imigrantes, e muitas obras estão atrasadas ou paralisadas. Quando você tem aí esse apagão, né, de mão de obra, esse enfraquecimento na força de trabalho, que alguns analistas já colocam que é semelhante ao do cenário da pandemia, isso tende a aumentar os custos ao consumidor e tende a diminuir a oferta, trazendo um crescimento econômico mais lento para os Estados Unidos. É impressionante, porque o Donald Trump, nesse segundo mandato, sinaliza que vai levar até o final essa postura mais dura em relação à imigração, e isso vai trazer consequências para a economia americana. É algo que a gente sempre explora aqui no Petit Jornal, né? Um lado do eleitorado considera que ser duro com os imigrantes é fundamental, etc. Não quero os imigrantes aqui, saiam daqui. O problema é que sem essas pessoas a inflação vai ser mais alta,
a economia vai crescer mais devagar e a vida dessas mesmas pessoas que querem truculência em relação aos imigrantes tende a ser impactada. E é algo que chama demais a atenção quando você faz uma operação cinematográfica, né, numa planta da Hyundai, que é uma empresa que tem um grau de sofisticação, uma planta que envolve baterias, que tem ali trabalhadores sul-coreanos que foram trazidos pela própria Hyundai, mas que não estavam com os papéis, digamos assim, 100% corretos, de acordo com as diretrizes americanas. Me parece que é uma daquelas operações que você fez para inglês ver. Eu vou lá na planta da Hyundai, porque assim eu consigo fazer um barulho, etc. Eu sei que tem uns trabalhadores lá que não estão com a documentação ok. E dessa maneira, de novo, eu projeto uma imagem de dureza e de força para o eleitorado americano, alguém que é implacável com os imigrantes ilegais. Isso acontece apenas alguns poucos dias depois do presidente da Coreia do Sul ter estado na Casa Branca, né? O Lee Jae-myung, a gente falou sobre isso na semana passada. Ele esteve na Casa Branca. Inclusive, um pouco antes dele chegar na Casa Branca, o Trump fez uma grosseria ali, né? Foi para as redes sociais para dizer que o governo dele, que estava indo para a Casa Branca, estava promovendo expurgos no país, ele estava fazendo alguma revolução, está prendendo pessoas e tal. Então já foi uma saia justa. Acabou que durante a conversa ali a coisa funcionou bem e tudo. Agora, uma das coisas que o Trump vem pedindo muito, Daniel, de todo mundo que vai para a Casa Branca para conseguir acordo comercial e tudo, é garantir que os outros países farão investimentos na economia americana. Uma das coisas que saiu, inclusive, desse encontro entre o Trump e o presidente da Coreia do Sul, né, o Lee Jae-myung, é que a Coreia do Sul se comprometeu com 150 bilhões de dólares em investimentos na economia americana. Daniel, essa planta de Hyundai aí, que passou por essa operação aí do ICE, né, das autoridades relacionadas à migração, é o maior investimento sul-coreano da história. Quer dizer, o maior investimento que a Coreia do Sul já fez nos Estados Unidos e é o maior investimento da história da Geórgia. A gente está falando sobre um investimento, Daniel, de 4,3 só essa planta, 4,3 bilhões de dólares na Geórgia, e a Hyundai já investiu 12,6 bilhões de dólares no estado. É muito dinheiro, Daniel. Só que aí você acaba chocando as duas coisas. Por um lado, o Trump ele fica demandando, exigindo que tenha investimentos. Por outro lado, ele não recebe bem. Ele coloca numa situação absolutamente frágil juridicamente pessoas que vão trabalhar nessas plantas onde há investimento. Fica difícil, né, Daniel? Então, no fim das contas, como você disse, foi uma maneira que o Trump conseguiu ali de conseguir as headlines, né, de conseguir... Foi a maior operação, né, a maior operação dele, do governo americano até agora, e ele consegue, portanto, reforçar, como você disse, essa imagem de alguém que é implacável, né, de que está disposto a fazer qualquer coisa para combater a migração, mesmo que você atinja um país que é absolutamente afável e aliado dos Estados Unidos. E é impressionante porque a planta agora está paralisada. Ou seja, você não consegue substituir essas pessoas com tanta facilidade. Me parece que você tem ali outros mecanismos de transição, Tanguy. Ou seja, você pode chegar lá com o pessoal da imigração e dizer, gente, olha, os trabalhadores aqui estão com problema de documentação, vamos resolver isso? Vamos resolver esse problema de documentação, quem são essas pessoas, etc. Vou dar aqui um prazo para vocês resolverem a papelada deles. Mas aí não chama atenção, né, Tanguy? Aí não vai para os jornais. Aí você está tentando preservar os empregos, manter a fábrica em funcionamento, manter a economia americana funcionando dentro de um contexto onde o seu objetivo é projetar uma imagem de truculência e de força. E me chamou muito a atenção porque os sul-coreanos pediram desculpas. Os sul-coreanos pediram desculpa. Não, desculpa e tal, vamos melhorar os processos de documentação dos nossos trabalhadores em plantas de empresas sul-coreanas nos Estados Unidos. Temos todo o interesse em manter um bom relacionamento com os americanos e tal. Mas o fato é que a planta está paralisada. Uma empresa que oferece ali um produto que tem um grau de sofisticação tecnológico que não é pequeno, que precisa de trabalhadores que têm um refino e um treinamento que não é fácil achar, mesmo nos Estados Unidos, e a planta está parada, até que haja realmente um equacionamento de todos esses elementos burocráticos e que ela possa voltar a funcionar. Agora, Daniel Souza, hoje é segunda-feira, né? A gente tá falando sobre a segunda-feira da segunda-feira de manhã,
E você que está indo trabalhar, já botou sua camisa social, né? E aí já chegou no elevador e já viu que ela tá meio amassada. Fica aqui a dica da Insider Store com a camisa Future Form. É aquela camisa, Daniel, que não amassa, né? Chega desse negócio da camisa amassar só de você colocar no corpo. Ou pegou um café na mesa, a camisa já tá amassada. A camisa Future Form, Daniel, ela pelo contrário. Ela desamassa no corpo, repele água e ainda é bonita, estilosa, bom caimento. Então ela funciona, Daniel, para você que vai pro escritório, para você que vai ter o happy hour, vai estar lá bonita, vai estar bem com o caimento bom, não amassa. Daniel Souza, para você que está nos ouvindo, você tem um link, tá na descrição desse episódio, com o cupom do Petit Jornal. O cupom do Petit Jornal é PETI. Só de você clicar no link, já vai abrir a página da Insider Store já com o cupom com 15% de desconto, cumulativo com os descontos da Insider. E aí a gente está falando aqui da Future Form, mas a coleção da Insider Store, tanto para homens quanto para mulheres, é excelente. Está cada vez mais diversificada, com cores cada vez mais diversas também, com tamanhos do PP ao XGG. Acessa lá, que eu tenho certeza que muita coisa vai te chamar a atenção por lá. Imperdível, gente. Cliquem no link que está no descritivo desse episódio. Aproveitem as condições especialíssimas para os amigos e amigas do Petit Jornal. Conheçam os produtos da Insider Store. Tenho certeza que vocês vão gostar demais. Link no descritivo desse episódio. Daniel Souza, como próxima pauta, eu queria falar mais uma vez sobre um outro país asiático. Eu queria falar sobre o Japão, porque nós tivemos ontem a renúncia do primeiro-ministro japonês, o Shigeru Ishiba. Estava longe de ser um primeiro-ministro popular. Aliás, ele já estava balançando no cargo há algum tempo, né? Ele sofreu uma derrota eleitoral importante recentemente e ele disse, portanto, que renunciava para evitar uma situação em que o partido se dividisse. Lembrando, Daniel, ele é primeiro-ministro e, portanto, na verdade, ele, para ser primeiro-ministro, é porque ele é líder do PLD, né, que é o partido mais tradicional da história do Japão, da história recente do Japão. Quase o tempo todo, desde o fim da Segunda Guerra Mundial, o PLD está no poder, mas o fato é que, recentemente, houve como eu disse, né, uma derrota eleitoral que funcionou quase que como uma avaliação do governo, né? A oposição, ela conquistou 77 assentos, né, e, portanto, chegou a 125 dos 248 totais da Câmara Alta. Portanto, Daniel, o momento no qual o PLD ele continua tendo uma bancada muito grande, mas já tem uma bancada menor do que em outros momentos, e a preocupação era se o Ishiba permanecesse no poder, sabe-se lá o que poderia acontecer com a popularidade do governo. A gente está falando, Daniel, sobre um país que tem uma inflação de mais de 3%, o que para o Brasil se chama quarta-feira de manhã, no Japão é altíssimo, né? Então é algo que gera muito mais impacto no Japão do que geraria no Brasil. Você tem um momento de escassez de arroz, por exemplo. Você tem um resultado eleitoral que é um dos piores que o PLD já teve recentemente e, portanto, Shigeru Ishiba anuncia a sua renúncia. Isso, naturalmente, Daniel, a gente está acostumado a ver isso em países de regime parlamentar, não tem efeito imediato, né? Então agora você vai ter um processo dentro do partido para a escolha de um novo líder. O líder do partido acaba se tornando também, né? Isso é o caminho natural da coisa, vai para o parlamento, né? Então no parlamento vai ser escolhido como o próximo primeiro-ministro. Então isso é possível que demore algumas semanas, a gente já começa a ter no Japão, nesse momento, uma avaliação de quem são os nomes que poderiam chegar fortes nessa disputa. Então a ex-ministra da Segurança Econômica, por exemplo, a Sanae Takaichi, é uma possibilidade, né? Ela seria inclusive a primeira premier mulher da história do Japão. Você tem o filho do Junichiro Koizumi, né, que foi um primeiro-ministro, teve um período ali importante na história japonesa recente, que é o Junichiro Koizumi. Ele vem inclusive com o seu sobrenome, né, para tentar. E você tem ainda o Yoshimasa Hayashi, desculpa aí pela pronúncia do nome, que é o chefe de gabinete, né? Então alguém que também está ali no dia a dia do governo e tudo. Então são algumas possibilidades para tentar serem os líderes do PLD, que eventualmente podem se tornar também primeiros ministros japoneses. Naturalmente a oposição já começa a se animar, já começa a pensar se alguma articulação pode levar a um outro partido ao poder, o que naturalmente a gente vai acompanhar aqui no Petit Jornal. Daniel. E é interessante, Tanguy, porque essa pressão inflacionária, inclusive, que você descreveu, ela tem relação com o bom momento em termos de crescimento que o Japão vem apresentando. Nós tivemos a divulgação do crescimento anualizado
do segundo trimestre de 2005, e esse crescimento anualizado está em 2,2%, o que para o Japão é bom, é um bom crescimento, né? O crescimento trimestral ele foi de 0,5%, então o trimestral 0,5%, você anualiza, fica em 2,2%. Você teve investimentos privados ainda acima do esperado, tivemos investimentos privados crescendo 0,6%, então acima até dos 0,5% no trimestre, o que sugere que é um crescimento que tem vigor, é um crescimento que está sendo puxado por novos investimentos e que a economia japonesa pode continuar apresentando um bom crescimento. E também tivemos aí a demanda doméstica contribuindo positivamente e revertendo o que tinha sido divulgado em dados anteriores. Esse foi o 5º trimestre consecutivo de crescimento no Japão, indicando aí uma estabilidade no que diz respeito ao crescimento, uma sustentabilidade no que diz respeito ao crescimento. 2,2% é pouco. É pouco para um país como a China, é pouco para um país como a Índia. Para o Japão não é pouco, é um bom crescimento que está inclusive gerando aí alguma pressão inflacionária e que fez o Japão agora ter juros um pouco mais altos do que tinha num passado recente. É interessante porque é um primeiro-ministro que cai dentro de um contexto onde a economia está tendo até um bom desempenho. Mas não é algo inusual nesses dias que a gente tem vivido ao longo desses últimos anos. Daniel Souza, segunda-feira de manhã, tá na hora de abrir aquela geleiazinha pra gente começar a semana. O que você traz na geleia da Shakira de hoje, Daniel? Por favor. Ô, Tanguy, você sabe que eu tava lendo o The Sun, que é o rival do Daily Mail? Desculpe, Daily Mail, mas o The Sun às vezes aparece com maravilhosas notícias, maravilhosas manchetes. Eis que, de repente, eu me defronto com uma história, Tanguy, que é a seguinte. A influenciadora Katie, do TikTok, aliás, a arroba dela é Buonapasta Club, ela divulgou um vídeo fazendo massa artesanal dentro do avião. Ela abriu aquela mesinha, sabe, que fica ali na classe econômica, e aí colocou ali uma farinhazinha, colocou ali um pouquinho de ovo, uma aguinha, começou a misturar a massa, começou a enrolar a massa naquela mesinha, e ela acabou divulgando esse vídeo sob a seguinte alegação. Você também não gosta de comida de avião? Faça a sua própria comida. Faça a sua própria comida no avião, porque dessa forma você pode escapar daquela comida de avião que não é saborosa. Eu estou fazendo na minha própria massinha. O vídeo rapidamente viralizou, Tanguy, acumulando aí mais de 4 milhões de visualizações, segundo o próprio The Sun. E o New York Post, que também replicou a matéria, disse que já tinham mais de 5 milhões de visualizações. Enfim, o New York Post é dessa família também, né, Daniel? O New York Post é da família aí também, né? O New York Post, você, amigo e amiga do Petit Jornal, tiver curiosidade de ler sobre boas matérias, New York Post também fica a minha recomendação. É a tríade, Daily Mail, The Sun e também New York Post. São as minhas principais fontes de geleia da Shakira, porque sempre tem matérias saborosas, tão saborosa quanto essa massa que ela fez na mesinha do avião. Eu fiquei pensando na quantidade de micro-organismos que ela pode ter capturado. Eu percebi uma coisa, Daniel. Nossa, mãe do céu. A mesinha do avião, digamos assim, não é exatamente o lugar mais limpo, né, que você tem pra fazer uma massa, porque ela tá fazendo a massa na própria mesinha. Ela não tá fazendo a massa num prato, num tabuleiro. Não, ela tá fazendo na própria mesinha, tá enrolando ali a massinha, etc., para depois degustar essa magnífica massa dentro de um contexto onde ela não quer comer a comida do avião. E o que me chamou a atenção também, Daniel, além disso, foi o fato de que certamente ela planejou, ela comprou a passagem, ela pensou como é que ela ia filmar isso, como é que ela ia montar o vídeo, e em momento algum ela falou assim, eu acho que eu vou deixar pra lá. Não, ela foi adiante em todas as etapas. Ela teve várias oportunidades, Daniel, de repensar, de falar, não vou fazer isso, né? E não, Daniel, ela foi adiante, então fica aí os parabéns para a influenciadora, porque, de fato, né, você não desistir numa situação como essa não é fácil, né? Então fica aí a resiliência, né, o reconhecimento da resiliência da influenciadora. Daniel Souza, dito isso, a gente chega ao fim do nosso episódio de hoje. Se você quiser saber mais sobre o Japão, aliás, sobre a trajetória do PLD, por exemplo, tem curso lá no Petit Curso. Se quer saber mais sobre Coreia do Sul, a gente falou bastante sobre Coreia do Sul, tem curso lá também sobre as Coreias, né? Coreia do Sul e Coreia do Norte.
lá no Petit Curso. Você quer saber mais sobre os Estados Unidos, sobre Donald Trump, né, sobre a maneira pela qual o Donald Trump enxerga os Estados Unidos, o que explica, ou não também, sei lá, né, mas que a gente tenta explicar pelo menos o que Donald Trump está fazendo com a economia, com as decisões que ele está tomando, tá lá também. petcursos.com.br, tudo que você precisa, né, para conhecer um pouco mais sobre o contexto, né, do que está acontecendo no cenário internacional. Tá tudo lá, petcursos.com.br. Fica aqui também o nosso agradecimento aos amigos e amigas do Petit Jornal que apoiam o nosso projeto. Eles acabam fazendo muita diferença porque o Petit Jornal não tem nenhum conglomerado por trás, não tem nenhuma produtora por trás e por isso a ajuda de nossos apoiadores é tão importante e por isso fica aqui o nosso agradecimento a cada um deles. Também fica o convite. Se você gosta do nosso projeto, se ele faz diferença na sua rotina, considere nos apoiar. No descritivo desse episódio tem a chave Pix do Petit Jornal, petjornal.pj@gmail.com. É uma forma muito bacana de apoiar o Petit, instantânea. Você pode, inclusive, ativar o Pix recorrente. Tem também o link para o Apoia-se, o link para o Patreon. Tenho certeza que uma dessas alternativas será confortável para você. Daniel Souza, mais tarde, ainda hoje, né? Tamo de volta. Um abraço, até a próxima. Valeu! Tchau, tchau. Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Acesse www.petitjornal.com.br.